Tá gravando? Tá gravando? É claro que estamos gravando, sexto ano. Bem-vindos a mais uma videoaula de ciências. Lembrando aí que nós estamos fazendo um tour pelo nosso corpo, estamos estudando aí a estrutura do nosso organismo e na aula de hoje não vai ser diferente. Então, o assunto da nossa aula de hoje é sistema locomotor. A gente vai aprender qual é a importância, de que forma, será que existem doenças que podem prejudicar a nossa locomoção? Será que existem enfermidades que podem prejudicar esse sistema? Isso e outras perguntas, sexto ano, nós vamos aprender na videoaula de hoje. Então, foca na aula, esquece o papagaio, esquece qualquer outra coisa que possam distraí-los durante a nossa videoaula. Foco, foco. Esse momento que a gente está passando aí está bem pertinho de acabar. Logo, logo a gente vai estar aí de forma presencial nas nossas aulas. Eu estou torcendo por isso, estou me precavendo para realmente manter a minha saúde. Espero que vocês também estejam fazendo isso, para que logo, logo nós possamos estar juntinhos novamente, tá certo? Então, vamos deixar de conversa e vamos aí para a explicação do conteúdo de hoje. Então, com certeza, vocês já devem ter ouvido falar que depois de aprendermos a andar de bicicleta, a gente nunca mais esquece. Na verdade, movimentos como o que realizamos para manter uma bicicleta em movimento e em equilíbrio, ao serem aprendidos, criam uma memória motora. Então, executamos a atividade como se fosse automática, de tão familiarizados que estamos com ela. Talvez você não lembre, mas aprender a andar lhe custou alguns tombos, até que essa ação ficasse espontânea e quase que inconsciente. Daí que quando passamos muito tempo sem praticar e pegamos uma bicicleta novamente, essa memória é rapidamente resgatada, turma. É como se reaprendêssemos de forma quase que instantânea. O fato é que nosso corpo não para. Mesmo se estamos sentados ou em repouso, nossa vida implica movimento. O alimento se move no interior do nosso corpo para que possa se transformar em nutrientes. O ar que respiramos está sempre em movimento. O nosso sangue não para de circular. Além disso, as tarefas que realizamos no nosso dia a dia exigem movimentos do nosso corpo, desde os mais simples aos mais complexos. Ficamos de pé, andamos, subimos escadas, corremos, penteamos os cabelos, escrevemos, e de tão automático que tudo isso nos parece, não nos damos conta de que há um sistema trabalhando de forma coordenada para que isso aconteça. E esse, turma, é justamente o sistema que vai ser estudado hoje, o sistema locomotor. O sistema locomotor compreende a ação de dois grupos muito importantes para a manutenção das nossas funções vitais. O sistema muscular, que compreende os músculos, e o sistema esquelético, que compreende os ossos. Quando estudamos os tecidos, podemos compreender que ossos e músculos são formados de tecidos dos tipos conjuntivo e muscular, que cumprem funções como sustentar e movimentar o nosso corpo, respectivamente. Agora, vamos compreender como esses sistemas atuam de forma coordenada, permitindo ao nosso corpo realizar movimentos incríveis. Então, vamos lá. Sistema muscular. Nosso corpo, os músculos estão sempre envolvidos na movimentação, locomoção ou no funcionamento dos órgãos, recebendo os comandos do sistema nervoso para realizar essas ações. Eles são constituídos de fibras musculares, também conhecidas por miócitos, que, por sua vez, formam 3 variedades de tecidos musculares que começamos a estudar lá no nosso capítulo 7. Olha só, turma, como o tempo passa, já estamos aí no capítulo 12. Então, esses tecidos foram o tecido muscular,
estriado esquelético, o tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular não estriado ou liso. Como vimos, o tecido muscular possui em suas células estruturas responsáveis pelos movimentos. Dentro da fibra muscular estão as miofibrilas, proteínas responsáveis pela contração muscular, que são a actina e a miosina. A actina, fibra proteica mais fina que desliza sobre a miosina no movimento da contração muscular. Já a miosina é a fibra proteica mais espessa que a actina. Vamos aí falar agora um pouquinho sobre o músculo estriado esquelético. No corpo humano, os músculos estriados esqueléticos são aqueles que apresentam maior distribuição. Sabemos que eles apresentam contração voluntária, ou seja, sob a regência da vontade do indivíduo, e são formados por fibras fusiformes, multinucleadas, ou seja, dotadas de vários núcleos. São eles os responsáveis pela locomoção e podem variar de forma e tamanho de acordo com a localização e função que desempenham. Podem ser pequenos, como os músculos da face, ou grandes, como os da região glútea, que são as nádegas. Ligam-se ao esqueleto por meio de tendões, estruturas fibrosas formadas por tecido conjuntivo denso. Os pontos onde ocorre essa união são chamados de fixações musculares. Vamos agora falar um pouco sobre o músculo estriado cardíaco. Esse tipo muscular possui estrias, um ou dois núcleos centrais. Apresenta contrações involuntárias e vigorosas, com a capacidade de contração necessária para bombear o sangue para as diversas partes do nosso corpo. Músculo não estriado, liso ou músculo visceral. Esse tipo muscular é encontrado em vísceras como o estômago, o intestino, o útero e os pulmões, e nos vasos sanguíneos. O tecido muscular liso tem movimentos involuntários e de contração menos vigorosa. Suas células possuem apenas um núcleo. Esses músculos são responsáveis por movimentos como os peristálticos realizados pelo estômago e pelos intestinos, que conduzem o bolo alimentar na direção correta para as etapas da nossa digestão. Vamos agora falar um pouco sobre a contração muscular e a fadiga. A contração muscular é resultante de um conjunto de eventos que culminam no deslizamento da actina sobre a miosina. Para que ocorra a contração muscular, além da necessidade das miofibrilas, o músculo precisa de cálcio e de uma molécula capaz de armazenar energia, a chamada adenosina trifosfato, que é a ATP. Já a fadiga muscular ocorre quando o músculo é trabalhado e não recebe oxigênio suficiente para suprir as necessidades da fibra muscular. O músculo necessita de oxigênio para realizar a respiração aeróbica e, assim, produzir energia. Com a falta desse gás, a fibra muscular passa a produzir energia por meio do processo de fermentação lática, que ocorre na ausência do oxigênio. Quando isso acontece, além de energia, produz-se ácido lático que provoca dor e cansaço muscular. Após alguns dias, essa sensação passa porque esse composto é eliminado pelo nosso organismo. Vamos agora falar sobre o sistema esquelético. Como vimos, nossos músculos são responsáveis por receber estímulos do sistema nervoso e convertê-los em movimentos. Mas será que você já se perguntou o que dá sustentação ao nosso corpo?
Como estudamos anteriormente, os ossos são feitos de um tipo de tecido conjuntivo que possui uma matriz intercelular formada por fibras e sais minerais, o que confere rigidez e resistência aos nossos ossos. Isso propicia a sustentação do nosso corpo e proteção dos nossos órgãos. Além disso, turma, os ossos atuam juntamente aos nossos músculos como uma espécie de alavanca. O esqueleto humano é formado por vários ossos e por estruturas ligadas a eles. Essas estruturas destacam-se as cartilagens, tecido esbranquiçado, duro e elástico, e os ligamentos, que são estruturas constituídas de tecido conjuntivo fibroso que liga um osso ao outro. Nossos ossos são estruturas rígidas que, unidas por meio das juntas ou articulações, formam o nosso esqueleto. Eles formam uma espécie de armadura com funções diversas. Dentre essas funções, nós poderíamos destacar sustentação corporal, proteção de órgãos vitais como coração, pulmões, cérebro, reserva de cálcio e produção de elementos sanguíneos como hemácias, leucócitos e plaquetas. Falando um pouco sobre as articulações, elas são regiões de encontro entre duas ou mais extremidades ósseas. É muito comum, ao imaginarmos articulações como joelho e cotovelo, associarmos o movimento do corpo, mas nem todas são assim. Então, classificamos as articulações em função da sua capacidade de apresentar ou não movimento. Temos aí as móveis. Quando apresentam movimentos amplos, as articulações móveis, de acordo com o tipo de movimento que realizam, são subdivididas em dobradiças, como as encontradas no joelho e cotovelo, e encaixe, como as encontradas entre o fêmur e o quadril e entre o húmero e o ombro. Temos aí as semimóveis, quando apresentam movimentos limitados. Nessas articulações semimóveis, elas são encontradas aí entre as vértebras da nossa coluna. E temos as imóveis, que não apresentam movimento, que são chamadas também de suturas. E aí a gente poderia destacar os ossos do nosso crânio. O esqueleto humano é dividido em duas partes, esqueleto axial e esqueleto apendicular. O esqueleto axial é formado pelos ossos da caixa craniana, da caixa torácica e da coluna vertebral, ao passo que o esqueleto apendicular é constituído pelos ossos de membros superiores, membros inferiores e a cintura escapular e pélvica. Então, falando mais um pouco aí do esqueleto axial, é aquele que apresenta o principal eixo de sustentação do nosso corpo. Vamos conhecer agora alguns de seus principais componentes. A cabeça do corpo humano é formada pelo crânio, no qual se localiza o encéfalo, e pela face, região anterior do crânio. Na cabeça existem 14 ossos no crânio e 14 ossos na face, distribuídos aí de acordo com o que vocês observam aí na nossa tabela ao lado. Lembrando, turma, que essa tabela também está no livro de vocês. E como eu sei que vocês acompanham as nossas videoaulas com o livro, eu não vou precisar citar página, não é mesmo? O tronco é a parte do corpo formada pela coluna vertebral, que é formada aí por 33 vértebras. As costelas e o osso externo. Na coluna vertebral, entre uma vértebra e outra, existe um disco cartilaginoso que diminui o atrito entre elas. Esses discos podem sofrer um achatamento ou desgaste devido a problemas de postura e muitas vezes ao sobrepeso do corpo. Com isso, parte deles é projetada por entre orifícios vertebrais, o que pode comprimir alguns nervos, causando
um quadro doloroso chamado de hérnia de disco. Turma, e dói muito. A coluna vertebral ela é dividida em 5 regiões. Região cervical, com 7 vértebras. Região torácica, com 12 vértebras. E aí vocês estão acompanhando com a imagem ao lado. Região lombar, com 5 vértebras. Região sacral, com 5 vértebras soldadas. E região coccígea, com 4 vértebras também soldadas. Completando o esqueleto axial, temos a caixa torácica, formada por 12 pares de ossos longos, recurvados e achatados, que nós chamamos aí de costelas, que sustentam as laterais do corpo dos vertebrados, protegendo seus órgãos internos. Articulam-se na região anterior com o osso externo e na posterior com as vértebras. Ligada à caixa torácica, existe uma musculatura responsável pelos movimentos respiratórios, que são os músculos intercostais, que se inserem entre as costelas e o diafragma. Medula óssea, uma fábrica no interior dos ossos. Vimos anteriormente que, além de fornecer sustentação e proteção, os ossos também são responsáveis por fabricar alguns elementos sanguíneos. Isso acontece porque na porção interna dos ossos temos a medula óssea, uma verdadeira fábrica de células imprescindíveis à nossa sobrevivência. Ela pode ser de 2 tipos: a medula óssea amarela, conhecida popularmente como tutano, preenche o canal medular e é responsável pela reserva de gordura, e a medula óssea vermelha preenche as extremidades de um osso longo e constitui a região na qual há a formação de células sanguíneas. O tecido encarregado dessa produção é o chamado tecido hemocitopoético, que nós já falamos sobre ele. As células do nosso sangue têm vida útil, muito curta, e precisam ser periodicamente renovadas. Por isso, a medula óssea é tão importante. Algumas doenças, como leucemia e linfomas, podem afetar o desempenho dessa fábrica, comprometendo algumas funções importantes do organismo. Felizmente, a tecnologia nos permite transplantar a medula óssea, desde que haja compatibilidade entre o doador e o receptor. Com isso, a inserção de células normais de uma medula saudável, substituindo a medula doente, pode reconstituir as funções dessa importante fábrica de células. Vamos agora falar sobre o esqueleto apendicular. Compreende, além dos membros, os ossos pelos quais esses membros se ligam ao esqueleto axial. O esqueleto humano possui 2 tipos de membros: os superiores e os inferiores. Os membros superiores são formados por braço, antebraço, pulso e mão. Então, olha só, vamos aí a alguns ossos dos membros superiores. No nosso braço nós temos o húmero, no antebraço nós temos o rádio e a una, no pulso nós temos os carpos e na mão nós temos os metacarpos e as falanges. Os membros inferiores são formados por coxa, perna, tornozelo e pé. Na nossa coxa nós temos o osso chamado fêmur, o maior osso do corpo humano. Na nossa perna nós temos a tíbia, no tornozelo nós temos os tarsos, na planta do pé os metatarsos e os dedos dos pés seriam aí as nossas falanges. Convém lembrar que os membros superiores se ligam ao esqueleto por meio da cintura escapular, formada pela clavícula e pela escápula, além de numerosos ligamentos. Os membros inferiores fazem o mesmo por meio da cintura pélvica, que é formada pela união da pelve óssea, constituída pelos ossos ilíneo, isquio e pubis, a região sacral da coluna vertebral. Ligamentos e articulações variadas estão envolvidas nessa formação linda da nossa estrutura.